satisfatório pregar a palavra do Senhor, mas também muita responsabilidade, né? Eu sempre falo para Deus que eu quero fazer sempre a obra dele com responsabilidade e com muito zelo, né? Com muito temor. Sem demora, né? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas 12, do versículo 13 ao 21. Amém, irmãos? Amém! Aleluia. A parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si se ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Quando eu estava lendo, preparando essa mensagem, e eu li essa parábola, e Jesus ele usou a parábola porque naquela época tinha muitos produtores, né? Tinha fazendeiros, muitos produtores de grãos, e ele usou essa parábola daquele homem rico. Aí eu fiquei pensando, se Jesus viesse hoje e fosse fazer uma parábola do que acontece hoje na atualidade mundial, como seria a parábola que Jesus faria, né, nesses tempos de hoje? Eu sempre penso assim, né, lá naquele tempo e no atual, porque assim nós podemos, pelo menos eu tenho esse pensamento, ter com mais clareza o que Jesus quer que nós façamos, na verdade. E aqui ele fala daquele homem, um homem que era como muita gente gostaria de ser, rico. Esses dias eu estava conversando com o senhor que não é assim tão pobre, mas o sonho dele é ser rico, tanto que ele faz os jogos dele lá porque ele quer ser rico. E aquele homem era rico, ele tinha tudo o que uma pessoa gostaria de ter. Aquele homem, ele planejou a vida dele, ele planejou o futuro dele, pensando em bens materiais. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele poderia viajar, ele poderia comer, ele poderia comprar carros, né? Se tivesse lá na época, ele poderia fazer o que ele quiser, porque ele era um homem rico. E aqui Jesus, ele não veio falar essa parábola sendo contra a riqueza, mas contra
a idolatria à riqueza. Tanto que Jesus também no texto, ele fala sobre a avareza. A avareza vem acompanhada do desejo egoísta de ter o que a outra pessoa tem. Toda pessoa avarenta, ele quer para ele e o que o outro tem. Ele não quer que ninguém tenha nada a não ser ele mesmo, né? Principalmente bens materiais. Ela indica uma ganância inescrupulosa, a concupiscência consumidora de possuir cada vez mais. E isso é pecado. Paulo, ele comparou a avareza à idolatria. Então Jesus está aqui falando de um homem que era idólatra, porque ele adorava os seus próprios bens, a sua riqueza, e ele estava confiante na sua riqueza. E eu trazendo para os dias de hoje, irmãos, nós vemos que os homens estão confiando muito nas redes sociais, confiando muito na internet. Se não tiver muito like, muitas curtidas lá na postagem, a pessoa fica triste. Se não tiver mais de 1 milhão de seguidores, a pessoa não tem valor nenhum. Então, nos dias de hoje, eu acredito que Jesus iria fazer uma parábola usando a rede social para nos ensinar em quem devemos confiar. Nós precisamos de todo ser humano. A gente nasce com 3 carências: pai, mãe e de Deus. Nós precisamos, todo ser humano precisa de ser validado, principalmente na infância. A primeira infância, até os 7 anos, é muito importante. É muito importante, porque é aí que está sendo formada a personalidade. Então, os pais que ainda têm crianças menores de 7 anos, procurem muita informação, porque hoje, com a informação que eu tenho sobre o psiquismo humano, eu me arrependo muito, mas lá naquela época, quando os meus filhos eram crianças ainda, eu não tinha o conhecimento que eu tenho. E essa primeira fase, até os 7 anos, é muito importante. E nessa idade, a criança, ela precisa de ser validada. Ela precisa de se sentir importante, mas tem que ter o equilíbrio, para que a criança também não desenvolva lá na frente uma personalidade narcisista, né? Mas, irmãos, com essa necessidade de ser validado, a gente cresce com isso. E é por isso que o ser humano hoje, mais ainda, busca ser validado nas redes sociais. Porque que hoje a gente está vendo pessoas com uma certa idade que está totalmente perdido na vida social, na vida individual, na vida pessoal. Busca em bonecos suprir uma carência muito grande. Quando eu vejo esses vídeos e agora eu parei, porque eu estava ficando muito irritada com os comentários, porque a gente tem que olhar para esse tipo de pessoa com um olhar de misericórdia, porque são pessoas que sofrem. São pessoas que sofrem, pessoas frustradas, pessoas que colocaram a sua confiança em outras coisas e que buscaram o sucesso sem buscar a realização pessoal. Hoje nós estamos, o culto
da família. Aleluia! O culto dedicado à família, onde a família se reúne para vir buscar ao Senhor. Mas, irmãos, as famílias estão perdendo os valores. Estão perdendo os valores. E aqui, esse homem, ele perdeu os valores dele. Ele buscou sucesso, ele buscou a realização pessoal, tanto que ele não deixou o herdeiro. Porque aqui, fala o que tens, para quem vai ficar, para quem vai deixar os bens. Tinha lá a sua fazenda, muitos celeiros, para quem que ia ficar? E hoje as pessoas buscam realização pessoal, não querem ter filhos quando novos, quer ter sucesso no trabalho, quer buscar um esporte para ter a realização pessoal também. É assim, a minha realização profissional, pessoal, e a família fica de lado. As pessoas hoje não sonham mais, os jovens não sonham mais em casar, ter filhos, como alguns anos atrás. E hoje a desvalorização da família é tão grande, que falam assim: a família é uma instituição falida. Mas isso é uma mentira do diabo, que faz com que o ser humano acredita. Mas nós precisamos de família, nós precisamos de estar em família e ter família, ter filhos. A mulher que não tem filho, ela vai chegar a uma certa idade, ela vai ficar frustrada. Ela vai ficar frustrada. E aí busca outras coisas para poder se satisfazer. O homem que não tem família, ele vai também se perder ao longo do caminho. Um casal que não tem filhos, ao longo da caminhada, acaba perdendo interesse um pelo outro. O homem começa também a ficar frustrado. Eu atendo uma mulher que ambos já têm mais de 40 anos, e eles, buscando a realização profissional, não tiveram filhos e são completamente frustrados. Ela ainda nutre aquele sonho de ser mãe, mas ele não. E ele é um homem frustrado. E cada dia que passa ele vai ficando agressivo. Ele está em depressão. E aí ele estava fazendo terapia comigo, mas desistiu da terapia. E é assim que a humanidade está caminhando. E quando eu olho para esse homem aqui, ele era um homem solitário. E nos dias de hoje também. Nós temos lá no Facebook 1.500 pessoas, 1.500 amigos. Mas quantos realmente nós conhecemos? Tem pessoas lá no Instagram com 1 bilhão de seguidores. Mas quantas pessoas eles conhecem? No fim da noite, vão para o quarto, fecham a porta, sozinhos. Então nós precisamos, irmãos, nos colocar na presença do Senhor e orar por essa geração. O pastor falou agora há pouco, nós precisamos ter uma vida de oração. Deus tem falado muito comigo sobre oração, vida de oração, e nós precisamos. Nós somos a luz que esse mundo precisa, e nós somos o sal para equilibrar esse mundo. Quantas pessoas estão à nossa volta, caminhando a passos largos para o inferno, uma vida triste, de solidão. E muitas vezes o que a pessoa precisa é só dizer: olha, deixa eu te dar um abraço. Jesus mandou te dar um abraço, mas a gente não faz isso. Nós entramos no automático todos os dias. Segunda-feira amanhece o dia na segunda-feira, tomamos um café da manhã, tomamos banho, café da manhã rápido, vamos para o serviço.
Às vezes eu entro lá dentro daquele posto, eu já passei várias vezes ali naquela recepção, chega lá no fundo, parece que tem um irmão lá na frente, uma irmã, e não falar com essa irmã, porque a gente está no automático. E a gente precisa parar. Esse homem aqui, ele era um homem que tinha tudo. Ele poderia ter tudo, mas ele era um homem infeliz, solitário. Ele preparou para ter coisas terrenas, mas não preparou para a eternidade. Aquele homem. E qual foi o efeito da riqueza sobre aquele homem? Eu comecei a fazer um paralelo aqui desse homem, o efeito da riqueza na vida dele e o efeito das redes sociais, daqueles que estão mais conectados com a rede social do que com o ser humano nos dias de hoje. Aquele homem confiava em si mesmo e não em Deus. E não em Deus. Ele viveu para ele mesmo e não para Deus. E Deus é o autor de todas as coisas. Glória a Deus! É o doador. Ele deu, foi Deus que deu a fazenda dele, foi Deus que deu os frutos lá da fazenda dele, mas em nenhum momento ele reconheceu. Hoje nós estamos no automático. Eu falo por mim, quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é ir lá e abrir algum aplicativo lá do celular. Nós fazemos isso. Mas, graças a Deus, e eu creio que aqui nós temos um diferencial. Glória a Deus! Nós buscamos a Deus. Aleluia! Nós buscamos a Deus. Não é errado, irmãos, a gente ter os seguidores lá, ter os amigos no Facebook. Errado é a gente deixar de buscar a Deus para buscar mais os likes e acessar mais ainda os aplicativos das redes sociais. Então, onde está a nossa confiança? Está em Deus. Os amigos virtuais, eles não vão fazer nada por nós quando nós estivermos precisando. Ontem meu neto foi para minha casa, eu levei eles para casa e ele falou assim para mim: vó, eu posso jogar? Eu estou jogando com um amigo. Falei: que amigo? Da escola? Não, eu entrei no jogo, ele entrou também. É meu amigo. Falei: não é amigo, é apenas um parceiro de jogo. E isso é muito perigoso, principalmente para ele, que é um adolescente, quer dizer, um pré-adolescente. Eu nem sei quem que é. O rapaz não entrou. Eu não sei se ele ouviu o nosso diálogo ali. Então é perigoso. E a gente entra nessa. É automático, como eu estou falando. Como eu já disse. Aquele homem rico, ele ansiava por acumular mais riqueza. Ele queria mais. Tanto que ele fez o celeiro maior ainda, para caber mais. Quanto mais, melhor. E hoje também, na nossa vida, é assim. Quanto mais a gente vai ficando na rede social, nós queremos. E o nosso corpo, ele vai acostumando. Se a gente chegar em casa e falar assim: uma sexta-feira, hoje tem culto, não, hoje não. Deu uma domingo. Aí vem domingo. Quando é na outra sexta-feira, a gente pensa a mesma coisa. Eu já pensei isso, irmãos. Eu já teve sexta-feira que eu não vi, na outra sexta-feira, de pensar assim: ninguém vai sentir minha falta. Às vezes, ninguém aqui pode até não sentir a nossa falta, e nem o pastor, mas eu tenho certeza que alguém sente. Jesus. Ele vai sentir a nossa falta, porque Ele quer que nós estejamos aqui. É o nosso, o sacrifício da salvação Ele já fez, mas a busca, o sacrifício da busca é nosso. Nós temos que mortificar a nossa carne e buscar o nosso Deus. Aleluia. Ele estava preocupado com as suas riquezas. Que farei? Quantas coisas nós estamos preocupados hoje e deixamos de lado aquilo que é muito importante:
as coisas do Senhor, a nossa família, aquilo que o Senhor quer, a vontade do Senhor, porque Deus mesmo quem disse para que o homem unisse a uma mulher e se multiplicasse foi Deus. E hoje a grande massa é contra isso, é contra. E nós precisamos estar alertas, porque muitas vezes dentro da igreja nós encontramos isso. Nós não queremos mais dificuldade, nós não queremos mais aquilo que é o trivial, tanto que a gente prefere comprar alimentos do que ir lá e preparar uma refeição. Então a gente já está entrando nesse automático que o mundo vem oferecendo, vem sutilmente entrando no meio do povo de Deus. E nós precisamos posicionar, porque esse homem aqui, ele não posicionou. Eu fico imaginando Jesus vindo, se Jesus viesse aqui nessa terra como um homem de carne e osso, eu acho que o pessoal da própria igreja iria falar: não, Jesus, a gente não quer, tá bom do jeito que está. Porque muitas vezes nós fechamos os olhos para aquilo que Jesus quer que nós estejamos atentos, estejamos buscando. Nós não podemos pensar somente nessa terra. Nós não podemos ser egocêntricos. E hoje, como que prega-se o viver para si mesmo? A nossa vida diz respeito a nós e Deus, mas nós não podemos viver para nós mesmos. E hoje, tudo fala no egocentrismo, no eu. Eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quero. Esses dias mesmo eu ouvi isso, mas eu disse para a pessoa, olha, você pode fazer o que você quiser, eu não tenho preconceito em relação ao que você está falando, só que saiba que você vai dar conta de tudo que você fizer para Deus, acreditando ou não, irmãos. Se a gente está aqui acreditando na palavra de Deus, ótimo, nós vamos viver maravilhas lá no céu. Mas se a gente estiver, eu vou porque é gostoso estar no meio dos irmãos, é gostoso sair domingo à noite, pelo menos faço algo de diferente, mas eu não sei não acredito muito na Bíblia não. Eu já ouvi isso. Eu não acredito muito na Bíblia. Tem umas coisas na Bíblia que eu não acredito. Não importa se crer ou não crer, isso não vai mudar a verdade. Eu posso sair na rua com o guarda-chuva crendo piamente que está chovendo. Vai mudar a verdade? Não vai, porque não está chovendo. Não vai mudar a verdade. Eu posso acreditar, mas não vai mudar a verdade. E assim é com a palavra de Deus. Aleluia. Ele era um homem carnal. Seu propósito era apenas usufruir. Almas têm depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Era um homem carnal. Vivia para si mesmo, para satisfazer a sua carne. É gostoso a gente fazer um churrasco. É gostoso a gente, quem gosta de Coca-Cola, tomar Coca-Cola. É gostoso tomar refrigerante. É gostoso tomar sorvete. É muito bom satisfazer a nossa carne. É muito bom ficar dormir talvez domingo, o dia todo. É bom, mas não é o suficiente, não é o que Deus planejou para nós. Glória a Deus. Nós não fomos feitos para viver e pensar somente nessa vida. Esse homem, ele viveu somente para essa vida. Nós não vivemos somente para nós. Nós precisamos viver em família, em sociedade e para Deus. Aleluia. Se não for assim,
nós vamos chegar a um determinado ponto da nossa vida completamente frustrados. Por isso que a gente vê pessoas levando o bebê reborn no hospital, crendo que aquela criança entre aspas, né, está doente. Hoje eu vi um vídeo de coach para pais de bebê reborn. Por isso. Porque nós temos um propósito, e quando nós fugimos do propósito, vai dar ruim. Hoje eu vi um vídeo de um caminhoneiro, não sei se alguém viu. Um caminhoneiro parou com o caminhão no meio da estrada e surtou. Ele desceu do caminhão, você viu? Irmãos, aquilo lá cortou meu coração. A gente não sabe o que aconteceu com aquele homem. Cortou meu coração de ver. Ele saiu correndo o risco de ser atropelado ali naquela rodovia, passou para o outro lado, correndo, pulando lá, né, e colocando a mão na cabeça, completamente desesperado. Porque os homens, o ser humano, estão desesperançados. Mas por quê? É o resultado de uma vida vazia, de uma vida sem propósito. Todos nós nascemos com um propósito. E quando esse propósito não é cumprido, irmãos, vai sofrer o dano. Vamos sofrer o dano. E ele foi chamado, aqui nessa versão está escrito louco, mas eu li em outra versão também, ele foi chamado de tolo por Deus. Louco, aqui está nessa versão, né? Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que Deus pensa de nós? O que Deus olha para nós e fala: ah, minha serva, ó, meu servo? Ou será que ele fala: louco, você pensa que está no caminho, mas não está? Reveja os seus conceitos. Em 2023, no ano passado, eu não sei se o pastor lembra, um dia eu estava conversando com o pastor e eu falei que em 2023 aconteceu um fato. E naquele dia, eu cheguei para Deus e falei: Pai, eu quero me posicionar diante de Ti como uma serva fiel. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Deus me provou. Eu creio que eu deixei de ouvir a voz de Deus, eu ouvi o meu coração, não ouvi a voz de Deus. Passei por uma situação muito difícil ano passado, alguns irmãos aqui sabem. Sofro a consequência, sofro porque não é fácil. Sou criticada, dependendo quando eu falo, eu tinha preparado outra mensagem, irmãos. Eu não sei porque que eu fui caminhando, que é o Espírito Santo que leva a gente, né? Eu tinha preparado outra mensagem e, sinceramente, eu não trouxe a mensagem, pastor. Eu ia falar mais sobre a família, porque eu já ouvi pessoas dizer assim: mas você vai falar de família? Você está sozinho. Não estou sozinho porque eu quero. Mas eu creio, irmãos, que tudo que eu passei e estou passando é fruto do compromisso que eu fiz diante de Deus em agosto de 2023. Eu disse para Deus: eu quero fazer a tua vontade. E quando a gente se posiciona, irmãos, o inimigo ele se levanta furioso, e a gente tem que estar atento, a gente tem que estar firme, a gente tem que estar vigilante, para que o inimigo não confunda a nossa mente e aquilo que Deus tem para nós, o nosso propósito. Irmãos, hoje Deus está falando para a gente, Ele está pedindo, Ele está nos dando oportunidade para permanecermos firmes, para valorizarmos a nossa família, para buscarmos ao Senhor e entregar verdadeiramente o nosso caminho. Porque às vezes a gente fala: ah, Senhor, toma aí esse eu.
A gente não deixa Deus pegar. A gente segura na ponta. Deus não quer que nós façamos isso. Deus quer a gente por inteiro. Deus quer que o homem viva feliz em família. Família não é uma instituição falida. Na minha microárea, esses dias eu fui contar quantos homens e quantas mulheres sozinhos, solidão. Há 2 anos atrás, três pessoas que moravam sozinhos faleceram e só foram encontrados 7 dias depois. Um foi encontrado 7 dias depois, o outro foi encontrado 5 dias depois, e a outra 20 dias depois. Que triste. Ninguém sentiu falta. Esses dias eu fiz o cadastro de um senhor. Ele falou assim: a minha esposa me pôs para fora e eu não quero morrer aqui sozinho. Porque eu sei que aqui por perto já teve 3. Aconteceu isso com 3. E sabe? E as pessoas não se preocupam mais com isso. Só se preocupam consigo mesmo. Ah, eu vou construir celeiros, vou viver sozinho, eu vou aproveitar a minha vida. Mas o que é aproveitar a vida? Nós precisamos pensar nisso. Aquele homem, ele teve sucesso profissional. Teve. Ele teve a colheita dele. E foi uma riqueza adquirida justamente. Porque a fazenda era dele, os bens eram dele. Ele foi sábio e prudente aos seus próprios olhos, mas foi chamado de tolo por Deus, de louco. Ele se preocupou inutilmente, porque a preocupação dele foi só com coisas terrenas. Qual é a nossa preocupação? Eu já me preocupei muito com coisas terrenas. Muito. Eu já quis ficar rica da maneira errada. Já quis. Aí um dia, sentada na sala da minha casa, Deus me levou a pensar em todas as coisas que eu tenho. Então eu percebi que eu sou rica. Eu sou muito rica. Porque eu tenho a presença de Deus. E Deus me deu 2 filhos lindos. Deus me deu 3 netos maravilhosos. Eu tenho casa, eu tenho minha moto. Não tenho carro, porque até hoje, como eu disse para os irmãos, eu nunca pedi para Deus um carro. Agora eu estou pedindo. Antes eu não pedia, não. Se eu tivesse pedido, eu já teria meu carro. Mas hoje, meu coração não está nisso. Eu já saí na chuva para ir para o culto. No frio, ano passado, né, pastor? Lembra? Muito frio, mas eu vim. Não, eu falo isso para a glória de Deus, irmãos. Não quero me engrandecer, não. Já busquei meus netos. Quando eu trago eles para casa, eu vou lá, pego um, venho, depois o outro, depois o outro. 3 vezes, para levar a mesma coisa. Mas eu sou feliz. Eu tenho o meu Deus que me dá condições, que me deu a minha motinha. Para quem tinha medo até de andar de bicicleta, eu tenho a minha moto, isso é uma bênção. Então aquele homem planejou inutilmente. E muitas vezes nós planejamos inutilmente. Nossos planos, primeiro, ele tem que passar pela aprovação de Deus. Aí depois, se passar, é só bênção. Aleluia! Mas aquele homem, ele desconheceu a verdadeira riqueza. E aquele homem, ele não sabia o que ele não sabia. Ele sabia de toda a sua riqueza, de tudo que ele tinha dentro da propriedade dele. Ele sabia que ele não tinha ninguém para deixar, ele não tinha herdeiro. Isso ele sabia. Mas o que ele não sabia é que naquela noite que ele disse: descansa minha alma. Naquela noite,
iriam pedir a alma dele. Ele era um candidato à morte naquela noite. Eu quero dizer para os irmãos, a nossa vida não pertence a nós. Nossa vida pertence ao Senhor. Mas nós impedimos o agir de Deus na nossa vida. Irmãos, eu não sei porque que o Espírito Santo trouxe essa mensagem. Eu não sei, porque eu tinha preparado outra completamente diferente. Mas eu sempre falo, Espírito Santo, eu sou apenas um instrumento. E o Senhor é aquele que vai me usar e falar através de mim. Eu não sei como está o seu coração. Eu sei que eu preciso muito do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei o que impede você de ainda se lançar nos braços do Pai e dizer: eu sou seu por inteiro, Pai. Mas seja qual for o motivo, entrega, fala para Ele. Como que o papai gosta que a gente fala. Papai gosta. A gente não gosta que os nossos filhos contam para nós as dores, alguma coisa que eles estão passando. Não é triste a gente saber por outras pessoas: aconteceu tal coisa com sua filha ou com seu filho. É triste, porque os pais querem, eu pelo menos eu quero que meus filhos contem para mim. E papai também, aquele pai que está lá. Não é igual o pai terreno que pode abandonar. Não é igual o pai terreno que muitas vezes falou palavras que nos magoou. Esses dias eu estava conversando com um adolescente e eu estava orando com ela. E eu falei: Pai, na oração, eu me dirigi a Deus como Pai. Quando terminou, ela falou assim: não consigo pensar que Deus é Pai. Quando eu falo Pai, eu lembro do meu, que foi tão ruim para mim, que me bateu, que me maltratou, que me rejeitou, que me machucou várias vezes. Aí eu, conversando com ela, com aquela adolescente, eu disse: não pense que Deus é assim. Deus é aquele pai que acolhe. Se o teu pai terreno não te acolheu, Deus te acolhe. E eu quero dizer para você: se o teu pai terreno não te acolheu, falou palavras que te magoou, nosso Pai, aquele que está lá no céu, Ele te acolhe. No meu modo de pensar, definição de família é projeto de Deus, um lugar de acolhimento, pertencimento e valores. Talvez você não se sentiu pertencente à sua família. Irmãos, vocês não têm noção de quantas pessoas são feridas dentro da família. Eu atendi várias pessoas com esse problema. Mas ainda assim, irmãos, a família é o projeto de Deus. Não sei qual é o porquê que o Espírito Santo me trouxe essas palavras e me conduziu para esse caminho. Mas se Ele está falando, é porque aqui tem alguém que precisa liberar perdão para o Pai. É alguém que precisa preparar para a eternidade. Nós não sabemos se vamos partir nesta noite ou se vamos partir daqui 10 anos. Só o Pai sabe. Só o Pai sabe. Mas nós devemos estar preparados todos os dias para esse encontro. Porque o dia pertence a Ele. Mas o preparo pertence a nós. Nós precisamos estar preparados. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Amém? Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra para o pastor.
Glória a Deus, aleluia. Que palavra poderosa, amém? Glória a Deus. Que Deus continue falando no seu coração, amém? Glória a Deus. A família é o que? É projeto de Deus, amém? Glória a Deus. E onde tem problema é na família, amém? Glória a Deus. Então nós temos que nos preparar e nos fortalecer em nome do Senhor Jesus, amém? Que nós não podemos desistir dos nossos. Nós não podemos. Se você desistir do seu filho, se você desistir da sua filha, quem irá lutar por ela? Quem irá lutar por ele, amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé para nós irmos para casa, amém? Glória a Deus. Vamos louvar o louvor junto com os nossos irmãos, amém? E logo após que nós louvarmos, vou pedir para o presbítero Adilson orar e dar a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Que essa palavra fale no seu coração, como falou no meu. Irmãos, assim é o homem que ajunta tesouro na terra. Onde você tem colocado a sua esperança, a sua confiança? Coloque a sua experiência, coloque a sua confiança em Deus, em Jesus, irmãos, amém? Glória a Deus. Tudo vai ficar e tudo vai se corromper.